Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 28 de maio de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade, né, no vídeo do Paulo Júnior, o crente desviado, certo? Então, vamos lá. Opa, vamos ajeitar aqui direitinho e minha vista tá bem melhor, amados, né? Tô ainda tomando remédio bem forte, por sinal, mas está melhorando. Peraí, deixa eu ver aqui, ainda tá torto. Peraí. Assim tá bom, né, amados? Acho que assim tá bom. Tá perfeito. Dá pra ver tudo. Então vamos continuar aqui, tá? Deixa eu aqui só aumentar um pouquinho. Ah, não, já tá aumentado. Vou botar aqui. Ah, sim, tinha que ser comercial, né? Isso é muito chato, gente. Você já tem ensino médio. Comentários, mundanismo e crítica. Ele começa a se tornar um feroz crítico da fé. Começa a criticar o culto, começa a botar defeito na igreja. Esse culto, esse louvor, essa pregação, essa demora, começa a criticar o culto, começa a criticar a igreja, começa a criticar a maneira que se conduz a igreja, começa a colocar em dúvida a credibilidade, a honra da igreja, começa a criticar o modus operandi da igreja, começa a criticar a pregação. Essa é a favorita. Se o pastor só prega isso, lá vem ele exortou de novo, e vai falar esse texto, não tem nada a ver, não é assim que interpreta o texto, não, eu não recebo assim. Reparem, amados, que ele sempre fala no físico, o culto, a igreja, da igreja, mas ele não fala de sermos a igreja. Em nenhum momento ele fala de ser a igreja, criticar a pregação, o jeito de falar, ou seja, tudo físico e coisas que o Altíssimo não aceita, como a gente leu em Amós 5 ontem, e nos outros vídeos que eu tenho lido isso. Né? Que o Altíssimo ele não aceita essas reuniões religiosas, tá certo? Tá escrito bem claro isso em Amós 5, 21 em diante, que ele não aceita esses louvores, essas festas solenes, esses sacrifícios e holocaustos. Qual é o sacrifício e holocausto hoje no culto? São dízimos e ofertas. O Altíssimo não aceita isso, até porque ele não habita aqui. Ele não habita nos templos feitos por mãos humanas. Então, como é que ele vai aceitar? Então, você veja bem que o Paulo Júnior, em nenhum momento do culto aqui, ele falou de alguma coisa espiritual. Ele só fala no físico, botando como espiritual. Então, vocês vejam como é que é a cegueira. Eu sei disso porque, como eu vivi 46 anos no engano da religião, eu sei que tudo que ele está falando aqui, o culto, as pessoas pensam que é no espiritual. Mas, na verdade, quando a gente sai do engano da religião, a gente percebe que isso tudo é físico. Porque o que é espiritual é a gente ser o templo e não ir mais a templo. O que é espiritual é a gente adorar a Yahweh em espírito e em verdade. Adorar Ele no entendimento. Adorar Ele nas nossas ações, nas nossas atitudes, em ajudar o próximo, em amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é uma forma de adoração. Tanto é que o próprio Yahushua, em Mateus 25, quando ele diz: vinde, servo bom e fiel, entre pro gozo do teu Senhor, porque eu tive fome, tu me deste de beber, tive sede, tu me deste tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, tive nu e tu me vestiste, estive doente, tu cuidaste de mim, estive enfermo, né? Estive preso, você foi me visitar. E aí os justos perguntarão: mas quando nós te vimos, né, com fome, com sede, nu, doente, preso? E ele diz: em verdade vos digo, quando vocês fizeram um destes meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, da mesma forma, Yahushua está no mesmo entendimento do Pai. Então, quando a gente faz ao próximo,
né? Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós estamos fazendo tanto para Yahushua quanto para Yahweh. Então vocês vejam que isso sim é uma forma de adoração, de adorar o Pai, Espírito em verdade, a gente ajudar o próximo sem ficar falando para as pessoas. Ninguém precisa saber que você ajuda, somente o Pai. Isso é uma forma de adoração, mas ele em nenhum momento fala isso aqui. Ele só fala do físico, como se fosse espiritual. Porque, na verdade, até o Paulo Júnior, ele não entende das coisas do espírito. Por isso que em Isaías 56:11 diz que são cães gulosos, esses pastores são cães gulosos que não ladram, tá? São pastores que nada compreendem. Por que nada compreendem? Porque não estão no espírito, estão no físico, na carne, que é na lei, e estão pensando que estão fazendo coisas do espírito, sendo que eles não conhecem nem Yahweh, não conhecem o que é realmente andar no espírito. E isso é muito triste, né, amados? A gente vê essas coisas e a gente perceber isso. Então vocês podem perceber que tudo que ele está falando aqui é físico. Não tem nada de espírito, é simplesmente culto, pregação, pastor, o louvor, entendeu? A hora do culto, é somente assim que ele fala, tudo físico. Vamos continuar. Por fim, ele começa a criticar o pastor. E sobra sempre para quem? O pastor titular. Ah, eles querem o Paulo Júnior. É nele. Você começa a colocar a foto dele no quarto e jogar dardo. Para acertar. Você começa a ver o desviado. Aí o que acontece? Hebreus 12:15. E por ela muitos se contaminem. As pessoas do lado começam a ser afetadas pelo fel. Porque Deuteronômio diz, para que não haja em vós raiz que dê veneno e fel. Ela contamina, o desvio é contagioso. Você está perto dele, ele reclama de tudo. Então, primeiro, Então, vocês reparam que ele fala, e começa agora a atacar o pastor. Mas ele em nenhum momento ele disse que ele não é pastor e que o pastor é Yahushua, que é o verdadeiro e o único pastor. Ele é o verdadeiro e único pastor, não existe outros pastores. Todos os outros pastores são ladrões e salteadores. Isso está escrito claramente em João 10. Então, ele fala o pastor. Ele sempre se denomina pastor, e sendo que na verdade ele não é pastor. Então, se ele não é pastor, como que a gente não vai criticar? Não é criticar de esculachar a pessoa, mas é uma crítica de mostrar a verdade. O que está escrito na escritura é que Paulo Júnior, né, não é pastor nenhum desses, Paulo Júnior, Ciro Malafaia, Augusto Nicodemos, Silmar Coelho, entendeu? Marco Feliciano, nenhum desses é pastor, não existe. Não é. O único pastor é Yahushua. E ponto. Então vocês vejam bem. O desvio começa no coração se endurecendo, manifesta nas palavras de maneira carnal, mundana e crítica. Se você está vendo seu marido, seus filhos, sua esposa, seus irmãos com esses sintomas, eles estão se desviando. Ou se desviaram por essa causa. Se você está vendo algo brotar no coração e está começando a língua não conseguir guardar e manifestar o coração, você está em um quadro de desvio. Terceiro sintoma, a aparência. Muda o coração, muda as palavras, agora ele vai mudar a aparência. 1 Pedro 4,3, Pedro fala da nossa vida antiga. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade. Então, amados, vamos botar aqui 1 Pedro 4,3, né, que ele deu. Vamos lá. 1 Pedro 4,3. Não, deixa assim mesmo. Veja, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante.
Então vamos ler aqui tudo aquilo que o apóstolo Pedro está falando. Portanto, uma vez que a Yahusha sofreu corporalmente, amem-se também do mesmo pensamento. Armem-se, desculpa, amado. Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Yahweh. Tá? No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Veja, aqui ele está falando o quê? Que como Yahushua, tá? Ele sofreu corporalmente por nós para nos dar a liberdade, a salvação eterna e a liberdade. Qual é essa liberdade? A liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade e não mais fazer atos religiosos. Tá? Então isso é uma liberdade. A gente não ser mais escravo da religião. Então aqui ele está falando, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Realmente, por quê? Porque a religião vem do paganismo. Vocês podem ver, a religião não só veio do paganismo, como veio da maçonaria. A maçonaria fundou todas as religiões que existem, tá? Todos os templos de pedra vieram da maçonaria. A política veio da maçonaria e é por isso que a religião e a política estão ligadas. Vocês podem ver que sempre tem pastores junto com políticos e chamando políticos para ir na igreja, entendeu? Por quê? Porque está tudo ligado. Então vocês vejam que isso é uma coisa de paganismo. E realmente vocês podem reparar que tem símbolos pagãos e da maçonaria nos templos de pedra, na arquitetura da igreja, na arquitetura do templo de pedra e também, né, nas simbologias que envolvem tanto a simbologia da igreja, do nome da igreja, que tem um símbolo ali, né, representando aquela igreja, como na cruz, a cruz celta, né, como é o caso aqui do Paulo Júnior, que ele tem essa cruz celta, né, na frente da igreja. Então, isso é paganismo. Então vamos lá, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, ou seja, na religião, né? Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, na idolatria repugnante. O que é essa idolatria repugnante? É isso que envolve, ó, pastor é idolatria, o templo físico é idolatria, a ceia, se falar mal, é idolatria, a Bíblia é idolatria. Entende? Então tudo isso, o batismo nas águas é idolatria, tudo isso é idolatria repugnante. Por quê? Porque o Altíssimo ele não aceita isso. Então isso é idolatria. A partir do momento que a pessoa pega uma coisa física e coloca no espiritual, já é uma idolatria. Tá certo? Porque a gente não precisa ver para crer. Por isso que a Yahusha disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Né? Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Não é isso que acontece? Qual a imoralidade aqui nos templos físicos? As pessoas estarem adorando a um falso Deus. Fazendo coisas absurdas, imorais espiritualmente, como você andar no manto e aí a pessoa pega um negócio vermelho e bota o manto de sangue para simular, ou então a pessoa pegar olho ungido e fazer não sei o que, aquelas coisas todas, né? E a Arca da Aliança na Igreja Universal. Então isso tudo faz parte de uma imoralidade espiritual. Entende? Porque aqui não está falando só no físico. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é imoral espiritualmente, quando ela está no engano da religião e não está no verdadeiro espírito, ela passa a ser imoral espiritualmente e em seguida ela também vai ter esses comportamentos de imoralidade, né, de pecados também no jeito da pessoa ser, na carnalidade humana, porque a nossa carne tende para o pecado. Então a pessoa vai viver no pecado. Vocês podem ver, tipo, o pastor, ele adultera. Adultera como? Ele adultera adorando o falso Deus e levando as pessoas a adorar esse falso Deus.
Porque o verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Então, isso é um adultério que é espiritual. Por quê? Porque a pessoa está traindo o verdadeiro Deus Yahweh e adorando o Deus Terron, o falso Deus. Então, isso é no espírito. No lado espiritual, ele está adulterando, tá certo? Só que isso também sobressai no físico, na carne. Então, o que acontece? Como ele já está adulterando espiritualmente, pode também acontecer o adultério. Não, um monte de pastores aí que adulteraram, não é verdade? Que traíram as esposas, que se separaram das esposas por causa de adultério. A gente vê muito isso. Por quê? Porque primeiro começa no espírito, no espiritual, porque eles estão adorando o falso Deus e muitos sabem disso, muitos sabem até que o nome Jesus é um nome falso, tá? Quem fez teologia sabe. E mesmo assim induz a pessoa a adorar Jesus. Então isso é o quê? Isso é um adultério. Da pessoa estar adorando uma pessoa buscando o Salvador falso como se fosse verdadeiro, tá certo? Então aqui, ó, contudo, eles terão que prestar conta àqueles que estão prontos para julgar os vivos e os mortos. Vejam bem, aqui está falando, ó, e por isso eles insultam. Insultam o quê? Ó, eles acham estranho. Aqui de novo, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. Quem não se lança? Aqueles que estão andando no verdadeiro espírito, né? Que é o espírito Yahweh e que estão andando no entendimento do Pai. Não no físico, mas no entendimento. E por isso os insultam. Quem insulta é esses que estão sendo enganados na religião. Tá? Contudo, eles quem? Os que estão sendo enganados na religião, que insultam os que não são enganados na religião, tá? Contudo, eles terão de prestar conta àqueles que estão prontos para julgar os vivos e os mortos, tá certo? Aqui os vivos e os mortos pode ser a pessoa que está viva mesmo e que não vai morrer, e quem está morto mesmo, que depois vai ressuscitar, ou isso aqui também tem a ver no espírito, porque tem muitos que estão vivos aqui no entendimento, o entendimento está vivificado, está ressuscitado com Yahushua, e os mortos são aqueles que estão presos no engano da religião. Por quê? Porque estão mortos no entendimento, tá certo? Estão na carne, no físico, não no espírito, tá? Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo espírito segundo Yahweh, tá vendo? É o que eu tô falando, viu? Aqui, ó, mortos, esses mortos aqui significam o quê? Aquele que está preso no engano da religião, que está morto no entendimento. Então veja bem, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, que estão mortos no entendimento, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo espírito segundo Yahweh. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Veja, exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a benevolência de Yahweh em suas múltiplas formas. Aí, eu pergunto uma coisa a vocês. Nesse capítulo aqui, ou nos outros capítulos que a gente tem lido, tem falado de cultos? De pregação? Olha, quem canta no louvor deve fazer assim, assim, entendeu? Vocês devem dar dízimo assim, assim, vocês devem dar oferta assim. Quando vocês tomarem a ceia, vocês têm que fazer assim. Tá falando isso? Não, aqui tá falando de como a gente deve se comportar com o próximo, amor ao próximo como a nós mesmos. Aqui não tá aqui, cada um exerce o dom que recebeu para servir na igreja, no tempo de pedra, no culto. Não tá escrito isso. Olha, veja, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a benevolência de Yahweh em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Yahweh, como quem transmite a palavra de Yahweh. Se alguém serve, faça-o com a força que Yahweh provê, de forma que em todas as coisas Yahweh seja glorificado mediante Yahushua, a quem seja o esplendor e o poder para todos sempre, assim seja. Amados,
Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Yahushua, para que também, quando o seu esplendor for revelado, vocês exultem com grande alegria. Veja que está falando de quê? De sofrimentos, não está falando de vida de oba-oba. E nos templos vocês vejam que a maioria fala de vitória e cabeça e não cauda, entendeu? Aqui está falando de sofrimento, os apóstolos falam de sofrimento, de tribulação. Se vocês são insultados por causa do nome de Yahushua, felizes são vocês, pois o espírito do esplendor, o espírito de Yahweh, repousa sobre vocês. Vejam. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como seguidor de Yahushua, que cristão aqui não existe, tá, amado? Eles botaram, tá? Contudo, se sofre como seguidor de Yahushua ou seguidor do caminho, tá? Esse é o correto. Não se envergonhe, mas glorifique a Yahweh por meio deste nome. Por meio de qual nome? Do nome de Yahushua. Nome de Yahushua. Aí eu pergunto, como que você vai glorificar a Yahweh por meio de Jesus, sendo que nem a letra J existe? Nem no hebraico, nem no grego, nem no aramaico. Então vocês vejam que o nome tem muita importância. Yahweh zela pelo seu nome e zela pelo nome que ele deu ao filho. Porque foi Yahweh que deu o nome Yahushua ao filho. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Yahweh. Mas essa casa de Yahweh que está falando, amados, não é um templo de pedra. Mas somos nós, casas espirituais. Né? Como está escrito em 1 Pedro 2,5. Nós somos casas espirituais. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Yahweh? Veja bem, primeiro julgamento vai ser com aqueles que são templo do Espírito. Se começa primeiro com nós que estamos andando no entendimento do Espírito, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Yahweh? Qual será o fim daqueles que ouvem a verdade hoje, que lê na Escritura que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, que lê na Escritura que Yahushua o caminho, a verdade e a vida, que lê na Escritura que ele é a porta estreita, larga a porta da perdição, que é a religião, que lê na Escritura que Yahushua é o pastor e não obedece. E não vai para Yahushua. Porque a salvação só vem mediante a fé em Yahushua, mas para a gente ter fé em Yahushua, crer nele, nós precisamos ir a ele. Tá certo? Então essa é a diferença. Não basta só a pessoa confessar, não, eu creio em Yahushua, tá? Eu creio, mas não confessar. Então isso é muito sério, não é verdade? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Veja, se ao justo é difícil ser salvo. Por quê? Porque só é salvo aquele que entra na porta estreita. E Yahushua é a porta estreita. E está escrito na Escritura assim, eu sou a porta estreita. E são poucos que entram por ela. São poucos que a encontram. Largue a porta da perdição. Então, se ao justo é difícil ser salvo, por quê? Porque mesmo o justo, às vezes, não acha a porta que é Yahushua. Por quê? Porque esses líderes religiosos não deixam. Eles não entram no reino, não vão entrar em Sião e não querem deixar as pessoas que querem entrar verdadeiramente entrar. Por quê? Porque ficam enganando e as pessoas estão pensando que estão na verdade, estão na mentira, né? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Yahweh devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Veja, deve confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Praticar o bem a quem? Ao próximo, como a nós mesmos. Tá certo? Nós temos que praticar o bem a eles como nós praticamos o bem a nós mesmos. Então, vocês vejam que aqui em nenhum momento está falando de religiosidade, de culto, de pastor, tá certo?
Pelo contrário, aqui está falando, ó, que ele leu, no passado vocês já gastaram tempo suficientemente fazendo o que agrada aos pagãos, ou seja, na religiosidade. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Mas ele aqui está botando que é como quando a pessoa estava no mundo, mas não é. Isso aqui é na religiosidade, pode ter certeza, amados. Pode ter certeza que é na religiosidade. Porque primeiro aqui a gente tem que, ó. Cadê um? Aqui, ó. Portanto, uma vez que Yahushua sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado. Então aqui está falando da nova vida em Yahushua, no entendimento, aqui já é no físico, na religiosidade, tá certo? Então aqui, deixa eu botar aqui o 2, acho que é 2,5. Aqui, ó. Olha o que nós somos, só para a gente ver aqui, ó, 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios separados, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Yahweh por meio de Yahushua. Esses sacrifícios espirituais são o quê? Adorar o Pai em espírito e em verdade. Então não tem nada mais com físico. Então você não precisa de um templo físico, porque você é casa espiritual, morada do Altíssimo, templo do Espírito. Tá certo? Então vamos continuar aqui para ver o que o Paulo Júnior vai falar aqui sobre esse versículo aqui, né, que a gente leu agora, que ele citou, né, de Pedro 4, 1 Pedro 4:3. O capítulo 3, o verso 4 diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisar do cabelo, no uso de joias, mas o homem coberto do coração, no incorruptível. Então aqui ele completa, né, no capítulo... Peraí, deixa eu ver aqui. A gente leu o 4, né? Então deve ser o 5 agora, vamos ver. Verso 4. Peraí, deixa eu ver aqui qual que ele falou agora, porque eu fiquei perdida, amados. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu voltar aqui só mais um pouquinho pra gente ver, tá? Tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade. O capítulo 3, o verso 4 diz: o enfeite delas não seja o exterior. Tá, capítulo 3, verso 4. Então, a gente leu o 1 Pedro 3, 4 todo, né? Então vamos ver aqui, capítulo 3. Pelo contrário, estejam no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Yahweh. Aqui está falando, amados, de como as mulheres devem se comportar. Entende? Que não é na aparência, no físico, mas é no entendimento. Tá certo? Então vamos ler aqui, vamos ver aqui até onde vai. Vamos ler. Pena que ele citou primeiro 1 Pedro 4, depois ele citou o 3, porque se ele tivesse citado e eu tivesse visto tudo, eu teria lido o 3 e o 4 juntos, né, de uma vez só. Mas vamos lá. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Veja, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Yahweh. Veja, ele aqui vai botar um ponto. Como eu falei para vocês, esse vídeo eu não assisti. Eu assisti o primeiro, que era de 1h21, tá? Esse eu não assisti. Só que aqui ele vai botar um ponto assim, tipo, o que eu tô vendo que ele tá dando a mesma pregação da outra mensagem que eu assisti, mas em tempo mais curto, tá?
O que ele vai falar que é tipo, que a mulher, ela quando tá afastada, ela vai começar a botar uma maquiagem mais extravagante, vai botar um brinco mais, entendeu? Ele vai começar a falar desse tipo assim. Só que aqui tá dizendo, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Aqui tá falando, não deve estar. Mas ele não tá proibindo a mulher de não usar. Ele disse, não deve estar nisso, no que é exterior. Tá? A gente pode usar e o Espírito vai mostrando a nós o que é extravagante ou não. E ele mesmo toca em nós, ele fala, não, isso aqui não tá legal, e a gente, né, obedece, porque a gente anda no Espírito. Aqui não está dizendo que não deve usar. Aqui ele está falando, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas, ou seja, não deve ser isso o mais belo em vocês. Tá? Não deve ser isso o mais belo em nós, mulheres. O exterior, a aparência exterior. Pelo contrário, esteja no ser interior. Ou seja, mesmo a gente usando enfeites, né? Como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas, não é isso que deve transparecer a nossa aparência. Mas deve transparecer o que? O interior. É isso que está falando, ó. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, veja, e tranquilo, dócil e tranquilo. Esse espírito dócil e tranquilo é o quê? É o espírito de algo, porque ele é dócil, ele é tranquilo, ele é amoroso, não é? Então, o que é de grande valor para Iarro. Veja, pois era assim que também costumavam adornar-se as separadas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Arro. Elas se sujeitavam a seus maridos. Veja bem, era assim o que? No interior, no espiritual, no andar no entendimento do espírito, que as mulheres do passado se comportavam. Não na aparência física, no exterior que sobressaía, mas mesmo elas andando bonitas, bem enfeitadas, né? O que sobressaía nelas era o espírito, né? Era um andar no espírito e não o exterior, mas o andar no espírito, né? Como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor, dela vocês serão filhos, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Veja, dá lugar ao medo, veja bem. Do mesmo modo, vocês, marido, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e corredeiras do dom da benevolência da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Quanto mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Né? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Aqui quando ele fala mais o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, não é que ele vai vingar, que Yahweh ele não é disso, mas ele também não vai ouvir a oração daquele que pratica o mal. Por quê? Porque não está nele, porque quem anda no espírito, está em Yahweh, não vai praticar o mal, vai andar em amor, vai praticar o amor, tá certo? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, separem e arrujam como Salvador
Aqui está santificar, né? Mas vamos botar aqui separar. Separe Yahushua como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança em que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, ó. Mansidão e respeito. Características de Yahweh e de Yahushua. Ele é manso e humilde de coração, vocês vejam bem. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Yahushua, fiquem envergonhados de suas calúnias. Veja isso. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Yahweh, do que por fazer o mal, pois também Yahushua sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Yahweh. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha isso. Foi o que ele fez quando ele morreu e ressuscitou. Ele morreu, quando ele morreu, ele foi no abismo, né? E lá estavam todos os nossos antepassados patriarcas, estavam tudo lá no abismo. E ele pregou aos espíritos e levou os espíritos, né? Levou as almas, os espíritos não, as almas, né? Dos nossos antepassados. Ele fez isso, ele resgatou do abismo. Isso está no apócrifo. A descida de Yahushua ao inferno, né? Que há muito tempo desobedeceram, quando Yahweh esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh, por meio da ressurreição de Yahushua. Ou seja, não a remoção da sujeira do corpo, ou seja, não o batismo físico, o batismo no tanque batismal num tempo de pedra, tá? Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh, por meio da ressurreição de Yahushua. Então, esse batismo, que na verdade é o lavar no entendimento, no espírito, não é mais nada físico. Que subiu ao céu, está à direita de Yahweh, e ele estão sujeitos a anjos, autoridades e poderes. Quem subiu ao céu? Yahushua. Está à direita de Yahweh. Então vocês vejam aqui que nem o 1 Pedro 3 e nem o 1 Pedro 4, que a gente leu todo, não tem nada aqui dizendo sobre cultos, sobre pastor, sobre pregação. Tem alguma coisa escrita aqui sobre isso? Sobre liturgia de culto, atos religiosos? Não, pelo contrário. Está nos ensinando o amor ao próximo, como a gente deve se comportar e como a gente deve falar com mansidão sobre a Yahushua, sobre a promessa às pessoas. Mas em nenhum momento aqui está falando de nada religioso. Então vamos ver aqui o que ele vai falar sobre isso, né? Sobre o enfeite da mulher. Vamos ver. Do cabelo, uso de joias. Mas o homem coberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso. 1 Timóteo 2,9, que o mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia. Veja só, eu não estou falando de beleza. 1 Timóteo 2,9, né? Que ele leu. Vamos lá. Vamos ler aqui 1 Timóteo, vamos ver. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérola, nem roupas caras. Veja, aqui o apóstolo ele vai falar a mesma coisa que o apóstolo Pedro falou, porque eles estão no mesmo entendimento, no mesmo espírito, tá? Vejam bem, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade.
Isso é bom e agradável perante Yahweh, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao conhecimento da verdade. Tá certo? Pois há um só. Opa! Procurei ontem, agora tá aí, né? A gente procurou, agora tá aí, ó. Pois há um só Yahweh e um só mediador entre Yahweh e os homens, o homem Yahushua. Então veja, um só mediador. Então não tem que ter um pastor falando a palavra de Deus para a gente, porque há um só mediador, esse mediador é Yahushua, o homem. Tá certo? O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Veja, por que ele foi apóstolo? Porque ele viu Yahushua. Aqueles que não viram Yahushua não podem se denominar apóstolo. Primeiro, porque não existe mais isso. O próprio Yahushua em Mateus 23 diz: não chameis ninguém de pai, porque eu sou o vosso pai que está nos céus. Não chameis ninguém de guia, de mestres, porque eu sou o vosso mestre que está nos céus. Então não chameis ninguém de pastor, de padre, de apóstolo, de bispo, entendeu? É isso que ele está falando. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos separadas, sem ira e sem discussões. Esse orar aqui em todo lugar é você falar, porque o orar também é falar. É você falar em todo lugar da promessa que Yahushua nos prometeu. Falar do sacrifício de Yahushua, da promessa, é isso, orar é falar. Tá? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Yahweh. Veja, esse aqui que ele está falando, não se adornando com tranças, não é que ele diz que não é para usar tranças, para usar enfeites, pérolas, não é isso. Ele está falando que isso não seja mais importante a aparência física, mas que as boas obras a quem? Ao próximo. As boas obras, né, tá? Como convém as mulheres que professam adorar Yahweh, as boas obras e andar no entendimento do Espírito que transpareça, não a aparência física, não usar tranças, nem ouro, nem enfeites, não é? Entendeu? Não é que ele está proibindo, que ele está falando não é para usar, tá? Aqui, ó, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com trança. Esse não se adornando, que ele está falando, não é que a pessoa não é para usar, mas é não sendo assim a aparência física, o enfeite da mulher que seja mais importante, mais visível do que o interior, o espírito, do que andar no entendimento do espírito. É isso que ele está falando, tá? É nesse sentido, certo? Não se adornando com trança, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Yahweh. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Aqui, amados, ele não está falando isso, tipo, sendo uma pessoa machista, ou então que a mulher não pode falar. Isso aqui era um costume lá na cidade. Né, que era a lei na cidade que a mulher não podia falar. Então, a mulher também que está em Yahushua, tá? Elas também tinham que obedecer a norma daquele lugar que ela estava, da cidade que ela estava. Então, é isso que ele está falando. Não é assim, tipo, esculachando a mulher, que a mulher não pode falar, que a mulher tem que ser capaz. Não é isso, não. Tá? Era porque era a norma daquela cidade. E aí, como elas estavam em Yahushua, elas tinham que seguir a norma daquela cidade, até mesmo para dar um bom testemunho de Yahweh, né? Porque se ela desobedecesse a ordem da cidade, como é que ela ia dar um testemunho de Yahushua? Tá certo? É isso. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos. E se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, ou seja, na separação, com bom senso. Certo? Então é isso. Agora aqui eu pergunto para vocês, se aqui está falando alguma coisa de cultos, de atos religiosos,
de pastores. Não tá. Você está falando como nós devemos nos comportar no dia a dia, no entendimento do Espírito. É isso que ele está exortando aqui, falando como nós devemos agir. Tá certo? Então vamos ver o que ele vai falar aqui sobre a mulher. Elegância. Eu não estou falando de ser feio ou deselegante. Ele vai começar a mudar a aparência. Das várias formas que a aparência do desviado muda, essa é a mais marcante. A sensualidade. Você vai ver ele colocar roupas que ele não tinha coragem de colocar. Tanto o homem quanto a mulher. Muda o corte do cabelo. Não é questão de estar mais bonito ou mais feio. Vai ser um corte sensual. Que tem uma conotação sensual. Que tem como fim chamar a atenção do sexo oposto. A roupa vai ser, não é beleza, bonita, elegante ou cara. Ela tem o viés agora de mostrar as partes do corpo. Colada, decotes, curta. O homem quer mostrar que é sarado, forte, másculo, bonito. Não quer mais expressar o coração. Então, o carro-chefe é que o desviado começa agora a ter uma aparência desleixada, sensual, mundana e ímpia. Veja, amados, ele falou da mulher, né? Agora, é lógico que realmente existe, né? As pessoas que às vezes se saem da igreja, se desviam da igreja. Pode acontecer isso sim, da mulher pegar e usar roupas decotadas e tal, né? E realmente cair mesmo no mundão e não querer saber de nada, né? Então, só que ele bota isso como se fosse para todo mundo. Mas a gente que anda no Espírito, no entendimento, o próprio Espírito vai mostrar pra gente como a gente deve andar, né? Porque já teve vezes de eu botar uma roupa, né? E de eu não me sentir bem com a roupa. Falei, isso aqui não tá legal. Então o próprio Espírito, ele mostra, ele fala conosco de uma maneira tão amorosa, tão carinhosa que ele fala, que não tem como a gente chegar e falar, eu não vou obedecer, eu vou usar assim mesmo. Não tem como. Você se constrange com o amor e com a educação que o Espírito fala conosco de uma maneira tão delicada que não tem como você dizer não. Não tem. Você simplesmente ouve. E você obedece. Por quê? Porque você está nesse amor. Tá? E outra, ele fala ímpio. Porque na cabeça dos líderes religiosos, que eles botam na cabeça dos membros, é que os ímpios são quem? Os ímpios são aqueles que não estão na igreja, que não são evangélicos. Então todos esses são ímpios. Independentemente de ser da católica, de ser espírita, de ser de outra religião. Mas para eles, os ímpios são aqueles que não estão na igreja evangélica. Porque, segundo eles, a igreja evangélica é que será salva. Tá? Eu falo isso porque eu tinha essa mentalidade. Só que o ímpio não é isso, amado. O ímpio é aquele que pratica impiedade. Entende? Impiedade com o próximo. Porque não tem piedade do próximo. E vocês vejam que a maioria das pessoas que vão à igreja e não são à igreja, que não estão no verdadeiro espírito, elas são impiedosas, elas não cuidam do próximo, elas dão dízimos e ofertas e acham que está tudo certo, dão dízimos e ofertas, que são sacrifícios que o Pai não aceita, porque ele não está ali dentro, tá, do templo físico, e as pessoas são impiedosas, não se compadecem do necessitado. Então, tem muitas pessoas que são evangélicas que vão à igreja e que são ímpias. Por quê? Porque não se compadece do pobre, não ajuda o pobre. Mas na cabeça dele, ímpio é aquele que não está na igreja de pedra, não está principalmente na religião evangélica e está no mundo. Porque para ele, quem não está no templo físico, numa igreja evangélica, está no mundo. Tá certo? Então já perdeu a salvação. Na cabeça deles é isso, é assim que funciona. Então vamos continuar. Pode ver. Quem sai da igreja, você não vê? Aparência quando você encontra.
quem está saindo, você não vê? O padrão conservador não é mais o padrão que ele escolhe, é o padrão da moda. Quarto sintoma. Então, vocês vejam que é tudo físico. Pode ver que tem até umas igrejas que a mulher não pode usar brinco, porque as pessoas, os líderes religiosos que não estão no entendimento, quando lê isso que não uso de tranças e tal, então, ou seja, a mulher não pode nem usar trança, tem que usar coque, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo, porque tudo doutrina de homem. E sendo que o apóstolo, nem em Timóteo, e nem Pedro, ele está se referindo a coisas físicas, a você deixar de usar uma roupa ou um enfeite para mostrar ser espiritual, tá certo? Mas isso não existe. O que ele diz é o seguinte, que a mulher se vista modestamente. E isso quem vai ensinar é o Espírito. Não precisa de um líder religioso falar, você não pode usar calça porque é pecado, você não pode usar brinco, batom, você não pode isso e aquilo. Trazendo cargos, trazendo carga pesada, né? É assim um jugo pesado da pessoa não poder usar alguma coisa. Tá? Não é isso. O próprio Espírito vai nos ensinando e mostrando o que a gente deve usar ou não. Tá certo? Então vamos continuar. Vamos ver aqui em quarto o que ele vai falar. Toma. Primeiro, coração. Segundo, palavras. Terceiro, aparência. Quarto, os hábitos. As atitudes começam a mudar. Romanos 1:28 diz: como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, desviaram. Então vamos lá, Romanos 1:28, né? Poxa, agora ele está começando a citar um monte de versículos da Bíblia. E vocês podem reparar que todos fazem isso, amado. Eles só citam versículos isolados. Romanos 1:28. Eles só citam versículos isolados, justamente para eles falarem o que eles querem e não dar o contexto, né? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Arro, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas deve ser isso mesmo. Vamos lá. Palavras, terceira, aparência. Quarto, os hábitos, as atitudes começam a mudar. Romanos 1:28 diz: como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, desviaram. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Arro, eles entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Aqui ele não leu tudo, né? Ele simplesmente falou desviaram. Né? Mas vamos ler aqui. Vocês estão vendo que todos os versículos, todo o capítulo que a gente está lendo, que ele está citando, a gente está lendo o capítulo todo, vocês vejam que nenhum dos capítulos que a gente tem lido está falando ato religioso. Numa igreja, no púlpito, num culto, não está falando nada disso, vocês podem reparar. Vamos ler aqui Romanos 1. Paulo, servo de Yahushua, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Arro, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. Vocês reparem que quando os apóstolos falam do pai e do filho, eles sempre falam pai, nosso Deus e tal, e o filho, ele não se refere a filho como Deus. Pode ver, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Arro com poder pela ressurreição dentre os mortos, e Yahushua, nosso Senhor. Então vocês vejam, ele não fala nosso Deus. Arro é nosso Deus, e Yahushua nosso Senhor. Vocês vejam bem. Por meio dele, por causa do seu nome, por meio dele, por causa do seu nome, veja como o nome é importante.
recebemos benevolência e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Yahushua. A todos os que em Roma são amados de Yahweh e chamados para serem separados, a vocês, benevolência e paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e do Senhor Yahushua. Antes de tudo, sou grato a meu Yahweh, mediante Yahushua, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Yahweh, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho, Yahweh, a quem sirvo de todo o coração pregando a promessa de seu filho. Olha que maravilha! Olha como encaixa a promessa, veja bem. Yahweh, a quem sirvo de todo o coração pregando a promessa de seu filho. Porque Yahushua prometeu, olha isso, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, aqui ó, é minha testemunha de como me lembro de vocês em minhas orações, aqui ainda continua. Eles botaram aqui justamente para tirar o foco. Vocês vejam bem, ó, Yahweh, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho. Yahweh, a quem sirvo de todo o coração pregando a promessa de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Aqui termina essa parte do versículo. Esse aqui tinha que vir aqui, ó. Aqui, ó, o e peço aqui agora tinha que vir no 10. Mas eles mudam justamente para tirar a atenção do que está sendo dito. Tá certo? Então, quem é testemunha de que sempre me lembro de vocês em minhas orações? Yahweh, porque ele ora a Yahweh, em nome de Yahushua. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Yahweh, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Aqui esse fruto que ele está falando é o fruto do Espírito, tá? Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho Por isso, estou disposto a pregar a promessa também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho da promessa, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque na promessa é revelada a justiça de Yahweh. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Yahweh é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Yahweh você puder conhecer é manifesto entre eles, porque Yahweh lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Yahweh, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Yahweh, não o glorificaram como Yahweh, nem lhe renderam benevolência, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram o esplendor do Yahweh imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui ele está falando daquele que estava no entendimento, tá? Andando no espírito e se desviaram. Porque a verdade é isso, amado. Desviar é isso, a pessoa sair do espírito, do entendimento e se desviar para o físico, para a religião, entendeu? E aí eles trocaram o esplendor do Deus imortal, né? Que é Yahweh,
por imagens feitas segundo a semelhança de homem, ou seja, começaram a praticar atos religiosos, se desviaram da promessa, da verdade e foram para o engano da religião, para a mentira, né? Então aqui, ó. E trocando o esplendor de Yahweh imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Yahweh os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Aqui, o que está falando aqui que Yahweh os entregou, não é que Yahweh maltratou, tipo, fez uma coisa de vingança. É porque Yahweh os entregou, tipo assim, vocês querem a mentira, então eu vou deixar, vocês escolheram a mentira, então fica com a mentira, entendeu? Ele se retirou, é isso que tá falando, não é assim, tipo, dele se vingar ou fazer alguma coisa assim, porque Yahweh é amor, mas ele entregou por quê? Porque as pessoas escolheram a mentira, tá certo? Então ele se afastou, é nesse sentido que tá falando. As pessoas escolheram a mentira e escolheram os atos carnais, tá certo? A impureza, que é carnal, que é do ser humano, né? As obras da carne. Então, eles entregou as obras da carne, ou seja, a pessoa escolheu o errado, a pessoa escolheu o engano, então Yahweh entregou, ou seja, Yahweh se afastou e deixou a pessoa, porque a pessoa tem livre-arbítrio, tá certo? É isso que tá falando, tá? Por isso Yahweh os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Veja, vocês vejam que aí são as obras da carne. Trocaram a verdade de Yahweh pela mentira. Então, as pessoas escolhem isso. Ou escolhem a verdade, que é Yahweh, ou escolhem a mentira, que é Teon. Tá certo? Então trocaram a verdade de Yahweh pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, assim seja. Por causa disso, Yahweh os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Tá certo? Vamos ver aqui como é que tá nessa outra Bíblia aqui, ó, Romanos 1:26. Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui, porque esse entregou aqui, as pessoas pensam, amada, é porque as pessoas não conhecem Yahweh, e as pessoas pensam que é Yahweh que fez isso, né, de entregar as paixões e tal, mas não é Yahweh, porque ele é separado, ele é puro, então ele não vai fazer uma coisa assim, tipo, que denigre o caráter dele, que seja contrário ao caráter dele. Mas aqui esse entregou é que Yahweh se afastou, deixou as pessoas seguir o que ela quer seguir. Tá? É nesse ponto que está falando. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Yahweh se entregou a paixões vergonhosas. Paixões infames. Pelo que Yahweh os abandonou as paixões infames. Tá vendo? Ó? Tá vendo? O abandono, tipo, Yahweh se retirou. Porque as pessoas escolheram o mal, escolheram o errado, o pecado. Então Yahweh ele não habita com o pecado. Não tem como. Luz e treva tá junto. Tá? Então Yahweh é luz, ele vai estar na luz. Terror e treva vai estar nas trevas, não tem como luz e trevas estarem juntos. Então aqui, tá vendo? Abandonou as paixões, ou seja, Yahweh abandonou, ou seja, se retirou para que essas pessoas praticassem o que quisessem, tá certo? É disso que tá falando, tá? Então aqui, por causa disso, Yahweh os abandonou as paixões vergonhosas, ou seja, se retirou para que eles seguissem as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que, aqui é o que ele falou, né? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Yahweh, eles entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Ou seja, ele os abandonou, né? Saiu, se retirou. Ele se retirou porque eles escolheram
tá? Eles desprezaram o conhecimento de Yahweh. Aqui está falando, amado, desviado sim. Qual desviado? O desviado que conheceram Yahweh, que tiveram conhecimento do caráter de Yahweh, que andaram no entendimento de Yahweh, no espírito, e eles se desviaram e foram para o engano da religião. Porque o engano da religião, a pessoa que está na religião, ela está no físico. Então, ela está no falso espírito, um espírito de mentira que enche a alma, que enche a emoção e não o espírito. Tá certo? Não no entendimento, no espírito, mas enche na alma, na emoção. Então, esse espírito esvazia rapidamente. Então, como a pessoa se desviou do conhecimento de Yahweh, então se retirou o espírito de Yahweh dessa pessoa, tá? Das pessoas que conhecem Yahweh, volto a dizer, a pessoa que conhece Yahweh, que anda no entendimento de Yahweh, e de repente ela volta de novo para o engano da religião. Então, o espírito de Yahweh vai sair, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e ela vai ser cheia de novo desse espírito do engano. Então, esse espírito esvazia, e como se esvazia, ela vai dar lugar à carne. E aí ela vai começar a praticar essas coisas imorais também, por estar desviado do verdadeiro conhecimento que é Yahweh, do verdadeiro espírito. E é por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja, né? E que não são a igreja, que não são templos, estão dentro de templos de pedra, e que andam na fornicação, que bebe, que fuma escondido, entendeu? Que faz um monte de coisas reprováveis e que estão na igreja dando uma de santo, entende? Praticando atos imorais e tudo mais, atos da carne. Por quê? Porque não consegue dominar não consegue dominar, ter domínio próprio de si mesmo. Por quê? Porque é a carne que está comandando. Então a carne é que opera, que faz as obras da carne, né? A pessoa pratica as obras da carne. Por quê? Porque o desejo dela está no pecado. Então a pessoa está na igreja e até faz a obra de Deus na igreja, e mesmo assim comete pecados, e que depois é descoberto o pecado. E é descoberto por quê? Porque Terron, ele gosta de envergonhar as pessoas. Então as pessoas ainda ficam com vergonha e tudo mais, porque ele vai e revela o que a pessoa fez justamente para denegrir a imagem da pessoa, para envergonhar, entendeu? Para outros saírem, deixarem de crer em Deus, porque é isso que ele quer. Ele quer que a pessoa deixe de crer no verdadeiro Deus, né? Então isso acontece, essas coisas. Mas isso acontece por quê? Porque a pessoa se desvia do verdadeiro caminho, que é Yahushua, e do verdadeiro entendimento no espírito, que é o espírito de Yahweh que habita em nós. E aí o espírito sai, porque quando fala assim que Yahweh abandonou, é que Yahweh ele se retirou. O espírito dele se retira e a pessoa faz o que quer da vida, porque não tem como ele estar unido numa pessoa que não está na luz, mas que está nas trevas, entende? É isso que ele está falando. Então aqui, ó. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Yahweh, ele se entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Vocês vejam bem, isso aqui tudo é obra da carne, ó. Caluniadores, inimigos de Yahweh, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Yahweh, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então vocês vejam bem, né? O que realmente é o verdadeiro desviado, que é aquele que se desvia da verdade, do entendimento do Pai, tá? Do Espírito, e vai praticar essas obras e vai para o engano da religião, para o falso espírito, para a mentira. E o que acontece? O Espírito do Pai verdadeiro se retira, porque ele não vai coabitar com, relacionar com o pecado, com as trevas, e as pessoas praticam essas obras da carne.
É isso que está falando, mas vamos ver aqui o que que o... Mas só que aqui o Paulo Júnior está dando a entender que as pessoas praticam essas coisas, que ele só lê um versículo, né, que é o 28, mas ele vai falar que as pessoas praticam essas coisas porque se desviaram da igreja, e não porque se desviaram da verdade, que é Yahweh, do caminho, que é Yahushua, mas porque se desviaram do caminho, que é uma igreja, um templo de pedra, e da religião evangélica, tá certo? É nesse sentido que ele vai falar. Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Não se importaram mais com Deus. O que Deus fez? Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem, praticarem, terem atitudes, hábitos inconvenientes. Começa a mudar os seus hábitos. Quais são os hábitos que eles mudam? Começam a conviver com ímpios sem reservas. Então veja, ele sempre fala ímpio, sem reserva, ou seja, ele leva as pessoas a entenderem, e não é só ele, amado, são todos, leva as pessoas a entenderem que os ímpios são aqueles que não estão na igreja, tá certo? Que não vão à igreja, então todos esses são ímpios, e sendo que o ímpio, na verdade, são todos aqueles que são impiedosos, ou seja, que não se compadecem, que não tem piedade do próximo. Tá certo? Então vocês vejam como é que é assim, que muda o sentido, que é totalmente contrário, que o ímpio é aquele que não tem piedade, que não se compadece do próximo, que não ama o próximo, que não ajuda, mas na cabeça dele ele bota as pessoas a entender que o ímpio são aqueles que estão fora da igreja, que não vão à igreja. Tá certo? O de amigos muda. Começa agora a caminhar, andar, nutrir relações íntimas com ímpios. São vistos em mídias sociais com ímpios, pousam em fotos com ímpios. Que mais? Começam a frequentar lugares indevidos. Começam a frequentar lugares que aparentemente eram proibidos para cristãos. A perda do temor passa a marcar o desviado. Começa em algumas festas, em alguns shows, em alguns juntamentos. E ali nesses shows e festas e ajuntamentos, ele começa a ter posturas diferentes. Começa a estar em ambientes ímpios, festas e jogos. Se você vê ele sem camisa no Morumbi rodando uma camisa preta da Fiel, ele está desviando. Se fosse do Santos não era não, mas do Corinthians. Quem tem algum corintiano, a gente vai orar para você no final do culto. E aí sempre tem uma piadinha, né, assim, de mau gosto até, porque eu sinceramente não achei nada engraçado isso. Vocês veem que eles são totalmente alienados, que eles têm que botar coisa de futebol, né, coisa assim de entretenimento sobre isso. Ele primeiro fala dessas coisas, mas depois ele mesmo bota a entender que ele, né, torce também, que ele faz essas coisas que é do mundo. Então vocês vejam que não tem lógica, né? E sendo que nós, né, que somos desigrejados ou desviados, entre aspas, eu quando me desviei, entre aspas, mas não, me desviei mesmo do engano da religião e fui para o verdadeiro caminho que é Yahushua, então eu sou desviada com muito orgulho, porque eu sou desviada do engano, da mentira. Eu não vejo mais TV, olha gente, se eu assistir algum filme, vai ser para pesquisa, vai ser para ver o engano, mas eu não vejo mais nada de entretenimento, né? Então eu não me prendo mais a jogos, eu não me prendo mais a futebol, entendeu? Não vejo, não quero saber, para mim não tem, porque é tudo a mesma coisa, é tudo mentira, é tudo engano, é tudo coisa assim programada para ganhar. O São Paulo não ganha do Corinthians, não, é tudo combinado ali, ó, dessa vez que vai ganhar o São Paulo, tá? Então o Corinthians vai perder.
Dessa vez, esse aqui vai ganhar. Então, a gente começa a descobrir que isso tudo é mentira, que isso tudo é armação, e a gente começa também a se desligar disso. Então, vocês vejam que as pessoas que estão nesse meio são alienadas nisso, porque elas acreditam na mentira como se fosse verdade, né? O Brasil perdeu, as pessoas ficam tristes, sendo que o Brasil na Copa era para ele perder mesmo. Já estava lá combinado entre eles que o Brasil ia perder. Então vocês vejam, as pessoas choram e tal. Gente, eu já chorei muito por causa de Copa, quando o Brasil perdia. Hoje, vocês vejam quem realmente está desviado. Porque quem está desviado são esses que estão presos no engano da religião. Por quê? Porque estão numa alienação. Não pensam, não têm capacidade de pensar porque eles não deixam. Mas a partir do momento que a pessoa começa a ler a Escritura de forma linear, esquecendo capítulos, versículos e epígrafes, e pedindo ao Pai, as pessoas vão vendo que está tudo fora do contexto. Que eles pregam o que não está na Escritura. Ele usa a palavra, a Escritura, né, a Bíblia, para o benefício deles, para poder mudar. Aí eles vão e distorcem. E quando você lê, você vê que é totalmente o contrário do que eles estão falando. Isso é muito sério, né? Então, vou dar essa pausa agora, né? Que já passou bastante tempo. E que a Arruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E sejam livres, amados, do engano da religião, em nome de Arruxa. Até a próxima.